Graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu espero que esteja tudo bem com você. A meditação que eu trago para você hoje, ela se encontra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 ao 16, que diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia. Bom, o que o Senhor ministrou ao meu coração referente a esses versículos é que nós temos um sumo sacerdote que adentrou aos céus, é o Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, né? E para nos dar, assim, acesso ao Pai. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele morreu ali naquela cruz, o véu do templo que separava ali o local santíssimo, o local onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, poderia sentir a presença de Deus uma vez por ano, este véu ele foi rasgado de alto a baixo. Este véu ele não foi rasgado por uma pessoa, mas foi rasgado de alto a baixo pelo poder de Jesus, para que assim ficasse claro que nós teríamos a partir dali livre acesso ao nosso Pai, livre acesso a sentir a presença do Pai, né? Não somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, o que a Bíblia me diz? A Bíblia me diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia me diz aqui nesses versículos que ele é um sumo sacerdote, ele é Jesus, ele é o Deus vivo, mas ele também foi humano. Por ele ser humano, ele passou por algumas coisas de humano. Ele passou por tentação, né? Ele foi tentado pelo diabo 40 dias ali, quando ele passou 40 dias ali no deserto, sentiu fome, ele foi tentado pelo diabo, mas saiu vitorioso. Ele foi rejeitado pelas pessoas da sua própria cidade, né, da sua cidade ali natal, onde ele cresceu, né? Quando ele foi ali à sinagoga, leu ali a passagem de Isaías e disse que ele era o Cristo, né? Que aquela profecia se cumpria ali nele. Ali as pessoas quiseram o apedrejar, expulsaram da cidade, e assim, com certeza ele não voltou mais naquele lugar. Ele teve um dos seus discípulos, o traiu, né? Um dos que estavam próximos a ele, vendo milagres acontecerem, mesmo assim traiu ele ainda com um beijo. Ele teve ali Pedro, qual ele escolheu para ser líder, né, dos seus discípulos. Pedro o negou, né, por 3 vezes o negou. Então, assim, ele foi abandonado no momento que talvez ele precisava de um consolo, de um abraço, até de estar ali próximo mesmo. Ele foi abandonado por seus discípulos, porque os seus discípulos temeram pela sua vida. Então, assim, Jesus ele passou por várias situações em que nós também passamos. Muitas vezes nós somos traídos, muitas vezes nós somos julgados, nós somos... muitas pessoas... muitas vezes não acreditam no nosso chamado, no nosso ministério, assim como os irmãos de Jesus também de início não acreditavam no ministério, no chamado dele, né, o que ele era. Então, assim, Jesus, ele passou por tudo isso que o ser humano até hoje ainda passa, então ele pode sim se compadecer das nossas fraquezas, né? Ele pode sim entender o que nós passamos. Então, assim, o que a palavra do Senhor ela nos diz é que dessa forma, sabendo que Jesus ele também foi tentado, ele também foi julgado, que ele passou por tudo isso, que ele sabe como que ele sentiu na pele, né, como ser humano. Então, assim, sabendo disso, nós podemos nos aproximar do trono da sua graça, né, com confiança, com convicção, sabendo que assim nós receberemos a misericórdia dele, a graça dele, o perdão dele, a força que ele nos dá, e também, né, a ajuda necessária
para passar pelas tribulações, né? Porque aqui nos diz, né? E encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, essa graça é a graça que invade o nosso coração, que invade a nossa vida nos momentos que precisamos ali, né? Do consolo, da força, do Espírito Santo. E assim o Senhor Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele nos envia. Porque Ele entende o que é ser humano. Ele é o Deus vivo, verdadeiro, mas que desceu dos céus e que caminhou aqui no nosso meio como ser humano, né? E entende muito bem das nossas necessidades, das nossas tribulações, das nossas aflições. Tudo que nós passamos, o Senhor Jesus entende. Então se aproxime hoje do trono da sua graça. Revele a Ele o que está no seu coração, o que você necessita, o que você precisa, né? Qual é a fraqueza, qual é a necessidade, porque com certeza Ele lhe dará uma resposta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se ele lhe abençoou, compartilhe com mais pessoas para que assim venha abençoar a vida delas também. Amém?